Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vê a gente de madrugada. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março, já está acabando mais um mês, hein? Quinta-feira, 19 de março, e a gente está aqui hoje com muita coisa bacana para vocês, Primeiro eu vou falar do livro, né? X-Run, 2081 X-Run, o livro do renascimento do meu amigo Fabiano D'Agostinho, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, hoje, a gente tem uma entrevista muito bacana e você vai conhecer de perto o autor desse livro. O Fabiano D'Agostinho vai estar aqui com a gente hoje e a gente vai fazer uma entrevista bem legal com ele, por quê? Amanhã, sexta-feira, às 14h, a gente vai estar sorteando esse livro aqui. E sabe como é que ele vem para você? Aqui vai estar o autógrafo do autor do livro, do Fabiano D'Agostinho, que você vai conhecer daqui a pouquinho. No seu nome, você ganhador do livro, que vai acontecer amanhã, o sorteio. Então entra aí no www.revistareação.com.br, www.revistareação.com.br, localiza a foto do livro lá no nosso site, no nosso portal. Clique em cima dela, deixa seu nome, telefone e e-mail, para que a nossa equipe, caso o seu número seja sorteado, a nossa equipe de produção localize você, converse com você, pega seu endereço, tudo direitinho, para que a gente entregue esse livro na sua mão, autografado pelo Fabiano D'Agostinho, tá bom? Deixa eu te dar um recado bastante importante agora, hein? A Semana do Consumidor da Moove. A Moove Acessibilidade está com a Semana do Consumidor. Vamos ouvir o recadinho aí que a Mariane Santana, lá da Moove, deixou um recadinho para você que assiste a gente, porque a gente está com uma promoção lá com a Moove, uma promoção junto com a TV Reação, com a revista Reação e o Sistema Reação. Olha que bacana, muita oferta boa para você na Semana do Consumidor. Vamos lá. Consumidor em parceria com a TV Reação, exclusivo para você. E comprando uma cadeira de rodas nesse período, você ganha a pochete e ainda concorre a um final de semana maravilhoso no Hotel Mercury Pinheiros, gente. O cadeirante mais acompanhante com aquele café da manhã, hotel totalmente acessível, você vai amar. Então não perca tempo, agora é a hora. Concorra, ganha, leve desconto. Vem pra Moove. Cadeiras monobloco. Cadeiras motorizadas de alta performance. Reforma da sua monobloco. Temos guinchos de transferência. Cadeiras posturais. Cadeiras que fecham em X. Cama residencial no padrão hospitalar. Toda a linha Powerlight, Robuter, Scooter. Faz assim, tá precisando de alguma coisa? Conversa com um dos nossos especialistas. A gente te ajuda a escolher o melhor modelo para você. Somos multimarcas das melhores marcas nacionais e importadas. Vem pra Moove. Que viu que recadinho bacana? Olha só que legal, gente. Comprando uma cadeira de rodas até o final do mês de março, lá na Moove, você ganha uma pochete exclusiva. Aquelas pochetes que você usa na cadeira de roda aí, que te ajuda bastante no dia a dia a carregar suas coisas, carteira, documento, dinheiro, enfim. Você ganha na hora. Comprou uma cadeira de rodas na Moove, você ganha na hora uma pochete exclusiva. E ainda concorre a um final de semana no Hotel Mercury Pinheiro, gente. Para o cadeirante, a pessoa que comprou a cadeira de rodas, e um acompanhante também, com café da manhã, num dos melhores hotéis de São Paulo, um hotel totalmente acessível. Um dos melhores hotéis do Brasil, viu? A Moove trabalha com todas as marcas das melhores fábricas nacionais de cadeiras de rodas e as melhores importadas também. Então agora é a hora de aproveitar os descontos e benefícios, ganhar presente e ainda concorrer um final de semana no hotel. Vai lá na Moove, o telefone está aí na tela para você, o WhatsApp, consulta a Moove, a gente vai colocar o WhatsApp aqui, é o 11 99274 7474. Olha que fácil. 99274-7474. A Moove você pode comprar de qualquer lugar do Brasil que eles entregam aí para você, tá bom? Então não perca tempo. Fala com a Moove, chama a Mariana lá, Mariane Santana. Chama a Mariane Santana e ela traz para você todas as ofertas que tem lá na Moove, forma de pagamento, você pode parcelar no cartão, enfim. É bem legal o atendimento, que a gente mais encontra nas lojas de cadeiras de rodas por aí. O que a gente mais ouve falar é que o atendimento é ruim. Em muitas lojas aí, a pessoa com deficiência reclama, fala, nossa, fui mal atendido, o pessoal com uma má vontade, ninguém me atende direito, parece que estão fazendo um favor para mim. Olha, na Moove é totalmente diferente, viu? Lá na Moove o atendimento é 100%, é nota 10, a Mariane controla isso, ela faz a maioria dos atendimentos pessoalmente, a Moove tem um atendimento fantástico. Então entra lá, 99274-7474, o 11, o código aqui de São Paulo,
e você vai ser bem atendido, você vai ter os melhores produtos nacionais e importados, e comprando cadeira de roda você vai ganhar presente e ainda concorrer a um final de semana nos melhores hotéis acessíveis do Brasil, tá bom? Gente, hoje é dia de entrevista, então, como eu já falei aqui no boletim, a gente vai estar trazendo hoje para conversar aqui justamente ele, o autor do livro X-Run 2081, o livro do Renascimento. Está aqui, ó. A gente vai falar com ele já, depois do recadinho dos nossos apoiadores. Vamos lá, Mitsubishi Evolução. Já a gente volta. Pensou em carro novo? Pensou no novo Eclipse Cross 2026, de R$ 173.990 por R$ 149.990. Preço válido para a versão Rush. Aproveite condições exclusivas para PCD. Novo Eclipse Cross. É Mitsubishi. É pra você. Evolução. Isenções para pessoas com deficiência, desde 2001. IPI, ICMS, IPVA, rodízio, assessoria completa. Siga a gente no Instagram, anota aí, @Evolução Isenções, sem os acentos. Estamos em 2 endereços para te atender, em Mogi das Cruzes e São Paulo capital. Anote os telefones, 11 9 4746 4338, 11 9 4011 7688. Evolução Isenções. É isso aí, estamos de volta com ele na tela aqui, ó, Fabiano D'Agostinho, o homem que escreveu esse livro aqui, ó, que está fazendo o maior sucesso aqui na TV Reação. Todo mundo pedindo aí para que a gente sorteasse um novo livro. A gente fez isso há uns dias atrás, umas semanas atrás, e o pessoal pediu: ah, eu também quero o livro, eu também quero o livro, e a gente vai estar sorteando de novo sexta-feira, 14h. Nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre o homem, o Fabiano, o autor do livro, para que todos conheçam quem é esse camarada fantástico que está aqui na tela com a gente. Bom dia, Fabiano. Boa tarde, boa noite. Obrigado por você estar com a gente aqui nesse boletim diário de notícias. Olá, Rodrigo. Excelente estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Uma grande satisfação poder compartilhar um pouquinho aí com todo mundo. Olha, primeira coisa que a gente vai fazer, Fabiano, é se descrever para aqueles que estão assistindo a gente e não estão nos enxergando, não estão nos vendo e só nos ouvindo. Eu sou o Rodrigo Rosso, do Sistema Reação, sou um homem de poucos cabelos, usando uma barba por fazer, grisalha, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas, uma camiseta azul da TV Reação e atrás de mim o logo da TV Reação em acrílico, num painel. Eu estou no estúdio da TV Reação. Do meu lado está o nosso intérprete de Libras de hoje. Olha ele aí, ele é o Diego Santos, intérprete de Libras do ICOM. Ele é um rapaz moreno, usando um bigode, com um cabelo curto e preto, usando um fone de ouvido, uma camiseta preta, atrás dele um painel branco cheio de logotipinhos do ICOM nas cores azul claro e azul escuro. O Diego é do ICOM, e se você precisa de Libras em qualquer situação da sua vida, na sua empresa, na sua repartição pública, num banco, em qualquer lugar, numa escola, faculdade, ou se você precisa de uma interpretação de Libras em uma situação diferente, num casamento, numa reunião de condomínio, em qualquer lugar, o ICOM é a solução para você e tem um plano ideal para conseguir aí te dar a melhor interpretação de Libras em qualquer parte do Brasil e do planeta. www.icom.app, www.icom.app, ou então ICOM Libras no seu Google. E estou aqui com o Fabiano D'Agostinho também. Fabiano, faz a sua descrição para a gente, por favor. Olá, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado. Alegria estar aqui contigo. Bom, eu sou o Fabiano. Fazendo uma descrição: barba, homem branco, óculos azul de aço de madeira, cabelo curto, castanho claro, camisa xadrez, no quarto com fundo bege e tarja azul em cima do quarto.
Maravilha. O Fabiano é escritor, é mentor, é palestrante, é executivo com mais de 23 anos de experiência em tecnologia, operações e gestão de projetos no Brasil e nos Estados Unidos. É formado em tecnologia elétrica pela Universidade de Mackenzie, pós-graduado em administração e marketing pela FAAP. Ele possui extensão em administração de negócios e gerenciamento de projetos na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Olha, muito bacana, hein? O Fabiano, vamos conhecer primeiro um pouquinho de você, meu amigo. A gente fala tanto aqui, o Fabiano D'Agostinho. Conta um pouquinho da sua trajetória, conta um pouquinho da sua vida para nós. Você é cadeirante, né? Pessoa com deficiência também. Bom, a palavra é sua. Conta um pouquinho. Quem é o Fabiano D'Agostinho, hein? Olha, Rodrigo, quem é o Fabiano D'Agostinho? Eu sou uma pessoa que nasci e cresci na zona leste de São Paulo, Vila Matilde. Estudei até o término do ensino médio, né, colegial, em escolas públicas, colégio técnico em eletrônica, no Ipiranga, na Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas. Sempre fui extremamente inquieto e, por isso, apesar do contexto, acreditei que era possível crescer e investir na minha carreira. Bom, comecei a trabalhar como estagiário numa das maiores empresas da época no mundo, que era Kodak, que hoje pouca gente conhece, né? Meu filho mesmo nunca viu uma máquina com filme fotográfico. E ali eu comecei a crescer profissionalmente, mas decidi que eu podia mais e resolvi mudar completamente de área. Apesar de já ter feito também uma universidade no Mackenzie, na área de tecnologia, eu falei, não, eu quero abrir meus horizontes, né? Por isso que eu fui fazer pós-graduação em administração de marketing na FAAP, e depois de um tempo, a inquietação nunca terminou, resolvi pedir demissão, apesar de já estar num cargo de liderança na Kodak, e fui atrás de um sonho que era morar fora, ter uma experiência internacional e também uma experiência acadêmica internacional. Foi aí que fui estudar em Berkeley, na Universidade da Califórnia, e fiz 2 extensões universitárias lá, como você já colocou, e aí eu tive uma série de desafios, vamos dizer assim, que quase fez com que eu desistisse do meu sonho e voltasse para o Brasil, desafios financeiros, inclusive, mas não desisti do sonho, continuei ali, arrumei um estágio numa empresa lá, na área de marketing digital. Isso em 99, ou seja, quando... isso que eu ia perguntar, isso lá atrás, né? Numa época onde pouco se falava em internet, pouco se falava em tecnologia digital, né? E você, ainda bastante jovem, lá na década de 90, conseguiu estar entrando nesse universo, né? Exatamente. Então, marketing digital, na época, né, nada se falava, e para mim, que nunca tinha nem chegado perto de uma agência de publicidade, mesmo uma tradicional, tal como, né, foi por séculos, foi algo extremamente novo e muito interessante, com muito aprendizado. E aí eu acabei fazendo minha carreira toda dentro de empresas de comunicação, agências de publicidade. Bom, terminei o curso ali de extensão, também, né, fui patrocinado com o visto de trabalho americano através dessa empresa que eu trabalhei lá, mas mais uma vez a inquietação falou mais alto e resolvi pedir demissão para voltar para o Brasil. Só que antes eu me dei um presente e fiquei 4 meses na Europa, mochilando, viajando de trem para lá e para cá. Conheci
vários países. Aproveitei para ficar um mês na Espanha, em Salamanca, que tem uma das universidades mais antigas do mundo, lá do século XII, foi quando ela nasceu. Aí estudei História da Arte, além de espanhol, né? Bom, aí terminado esse período, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar numa agência de publicidade digital também, que foi a primeira, vamos dizer, aqui no Brasil, especializada em marketing digital, e foi a maior empresa desse segmento aqui no Brasil por muitos anos. Em 2002, voltando de um cliente no Rio de Janeiro, até peguei o avião, voltei para casa à noite, tarde da noite, 11 horas, saindo do aeroporto de Congonhas, indo para casa, e na época eu estava ali na Vila Matilde, né? Ao chegar perto de casa, chegar em frente de casa, fui abordado por assaltantes, né? Que anunciaram o roubo, e nisso entrou uma pessoa na rua, viu que estava tendo um assalto ali, começou a dar farol e buzinar. Nisso o assaltante deu 3 tiros em direção a essa pessoa. Nisso eu me desesperei, virei para entrar em casa, e aí o assaltante deu um tiro, entrou a bala pelas minhas costas, na altura aqui da vértebra T2, no peito, mas pelas costas, e saiu aqui no pescoço, tem até uma cicatriz aqui, e esse tiro lesionou a minha medula, e sou paraplégico desde então, né? Mas isso não impediu que eu voltasse a viver de forma plena, tanto que depois disso voltei a trabalhar, cresci profissionalmente, casei, conheci uma pessoa, comecei a voltar, como eu falei, a viver de forma plena, casei, tive um filho maravilhoso, e aí tive uma série de experiências bem interessantes, como, por exemplo, fazer teatro, um grupo de cadeirantes também, e desenvolvi toda a minha carreira aí nessa área de gestão de projetos e operações e tecnologia dentro desse mercado, dessa indústria da comunicação. Basicamente bacana, isso. Bacana, cara, que carreira bacana, que carreira linda, rapaz. E você foi muito jovem, né, quando você foi acometido por esse tiro aí, você tinha só 26 anos de idade, né? E como é que foi para você? Como é que foi essa transição, né? Porque muitos não aceitam de momento, né? Eu queria que muitos que estão vendo a gente passaram pela mesma situação que você passou. E nem todo mundo tem essa reação que você teve, né? Até por isso que a revista se chama Revista Reação. Foi até por causa disso, foi proposital na época, quando a gente colocou o nome na revista, foi exatamente por isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, como foi a sua reação na época, como que você encarou o fato de ter, porque assim, acho que no primeiro momento todo mundo fica revoltado, né, Fabiano? E por que eu, né? Porque eu, um tiro só, e de repente você tão jovem ainda se vê na condição de ter que usar uma cadeira de rodas para o resto da vida. Eu acho que isso, o início dessa transição não deve ter sido fácil. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi. Não, claro. Olha, Rodrigo, eu vou começar contando um episódio que por muito tempo eu não contei para ninguém, que foi a sensação e o sentimento de felicidade e paz quando eu tive o meu primeiro instante de consciência após o tiro. E eu estava ali, abri os olhos, percebi, né, que eu estava numa ambulância, sendo transportado, né, de um hospital para outro, e eu fui transferido para 3 hospitais, porque eu cheguei no primeiro, meu caso já era tão sério que falaram, se ele ficar aqui, ele vai morrer, e fui transferido, e em um desses trajetos, não sei qual, eu abri os olhos, percebi que estava na ambulância,
E foi óbvio, né? Saber que eu tinha tomado um tiro, porque a última imagem que eu tinha na mente era de um assaltante com a arma na mão. E agora, numa ambulância, eu falei, levei um tiro. Naquele instante, Rodrigo, eu soube que eu estava paraplégico. Ninguém me contou. Caramba! E sem ninguém te falar isso, sem ninguém na ambulância comentar nada com você, nada? Nada, ninguém me contou, e eu não tentei mexer as pernas para ver que elas não me obedeciam, eu simplesmente soube, tá? E, estranhamente, eu descobri o que era epifania, porque eu fui, assim, tomado por um sentimento de paz e felicidade que eu nunca tinha tido na minha vida. E é engraçado, né? Porque as pessoas falam, nossa, você vê o filme correndo da sua vida correndo na sua frente em milésimo de segundo, e foi isso que apareceu. E esse sentimento, ele foi tão forte, por quê? Porque eu não tinha dívidas. E eu não me refiro às dívidas financeiras. Eu tinha feito, sido e me tornado, até aquele momento, tudo que eu queria ter sido e feito, entendeu? Então, aquele sentimento foi, cara, eu não tenho dívida, eu tenho excelentes amigos, eu cresci profissionalmente, eu fiz tudo de forma ética, não devo nada para ninguém, nem para mim mesmo. Já tinha viajado os Estados Unidos inteiro, também de trem, já tinha viajado pela Europa, também de mochila e trem, tinha tido experiências fantásticas. Então, eu falei, por que a tristeza? Né? Aquela sensação foi maravilhosa. Aí fui para o hospital, fiquei no Hospital das Clínicas por 2 meses, 15 dias na UTI, foi realmente um negócio assim, bem complicado. Então, voltei para casa, e aí, de fato, a realidade bateu, né? A gente começa... Foi muito difícil, foram momentos, assim, de muita revolta, né? Inclusive com Deus, né? Cheguei a questionar e brigar com ele, mas eu escolhi olhar, apesar de todas as dificuldades, para aquilo que eu podia fazer, e não para aquilo que eu tinha. Muito bacana. É isso aí, você viveu intensamente, né? É isso que foi legal, você construiu uma carreira bonita, conheceu vários países, você... É aquilo, né? É uma transição, é um recomeço. É que muita gente acaba não encarando assim, né? Mas é legal que você encarou dessa forma e tá aí hoje, né? Esse cara maravilhoso, é CEO de uma empresa do setor de construção civil hoje, atua como conselheiro, consultor estratégico. Enfim, você tem uma carreira, acho que brilhante, e agora também como autor, né, de um livro que não é um só não, hein, gente? Pelo que eu estou sabendo, vai ter uma sequência, o X-Run. Eu queria deixar, antes da gente partir para falar do livro, eu queria deixar o seu site aqui embaixo, que é o www, esse é o site pessoal do Fabiano, que você quiser conhecer melhor o Fabiano, é o fabsdago.com.br. É Fabiano D'Agostinho ali, abreviado, fabsdago.com.br. Esse é seu site, né, Fabiano? Esse é o seu particular, onde a pessoa pode conhecer. Quem está assistindo a gente, quer saber mais do Fabiano, entra lá no site, conversa com você, sabe mais da sua história, é isso? É isso mesmo. E o Fabsdago, que sim, uma abreviação aí do meu nome, né, Fabiano D'Agostinho, ele também significa, é um acrônimo para a metodologia que eu criei para mentorias, entendeu? E hoje eu ajudo pessoas, através das mentorias, a descobrirem seu propósito e moverem do ponto A para o ponto B, de forma clara
com clareza de propósito, rumo à superação, né? Rumo ao sucesso, porque sim, é possível, independente de qualquer tipo de deficiência, a gente agir de forma alinhada com o propósito, né? E é bacana você ter perguntado, ter comentado, né? Por que comigo? E sim, eu fiquei com essa pergunta comigo durante muito tempo, né? Aqueles momentos que eu falei de revolta com Deus, né? Eu falava, por que comigo, né? E aí, em um determinado momento, eu pensei, por que não comigo? E aí deu uma virada de chave, né? Porque poderia acontecer com qualquer um. Exatamente. Né? E então, por que não comigo? E vamos tirar uma limonada desse limão, né? É isso aí. Tá certíssimo. É isso mesmo. E hoje você ensina as pessoas a tirar limonada no limão e fazer uma limonada muito bacana com a sua mentoria, né? É isso que é interessante também. Bom, gente, vamos para o intervalinho, a gente volta... Oi, fala, Fabiano. E palestras também, né? Tenho colocado, e é uma coisa que realmente eu descobri o meu propósito e ficou muito forte em mim. E a palestra, ou seja, com palavras faladas, escrita, com palavras escritas em livros, né? Eu percebi que eu posso ajudar muitas pessoas e levar um pouco dessas reflexões para que as pessoas percebam que, sim, é possível. Além da isso aí. Muito bacana. E a gente volta já, então, mais com o Fabiano para falar do livro X-Run 2081, o livro do Renascimento. A gente vai falar com ele agora, conhecer mais esse livro que você vai estar concorrendo amanhã, um exemplar autografado por ele. Vamos para o primeiro intervalinho aqui, então, com Nissan New Kicks e Fast Braille, a maior gráfica Braille da América Latina. Vamos lá, rapidinho, um recado, já, VaptVupt, a gente já volta. O novo Nissan Kicks está simplesmente sensacional. Inovador, moderno e com condições especiais para as pessoas com deficiência. Com porta-malas de 470 litros, mais espaço e conforto para você. E ainda um conjunto de telas incrível. Vá até uma concessionária Nissan e agende o test drive. Nissan, mobilidade para todos. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br. contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. É isso aí, estamos de volta aqui com Fabiano D'Agostinho, autor do livro 2081 X-Run, o livro do Renascimento, que a gente vai estar sorteando para você aqui amanhã. Agora a gente já conhecemos no primeiro bloco, um pouquinho do autor, um pouquinho do homem Fabiano. E agora a gente vai conhecer a obra, falar do livro, do X-Run 2081, o livro do Renascimento. Como é que é esse livro? Esse livro é ficção, esse livro é uma história real, é uma mistura dos dois. Como é que é? Como é que você chegou nesse livro? Conta pra gente a história desse livro aqui que, olha, eu tô lendo e é muito, muito bacana. É aquele tipo do livro que, se você tiver um fim de semana que você possa estar tranquilo, sentar para ler, você mastiga esse livro, você engole esse livro, você lê ele inteirinho, de cabo a rabo, numa sentada só. Muito bacana. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente mais sobre o X-Run e o lançamento dele, que foi agora, né, dia 3 de março também, aqui em São Paulo, lá no Shopping Vila Lobos. Como é que você teve a ideia de fazer isso? O que te levou a escrever esse livro? E conta um pouquinho dele pra gente. Ótimo. Bom, esse livro, Rodrigo, ele nasceu uma centelha de pensamento que me fez refletir sobre como seria o futuro na era da inteligência artificial, né?
E como que nasceu isso? Numa conversa com uma sobrinha, há 3 anos atrás, quando ela estava naquele dilema de escolher o que cursar na faculdade, né? E ela queria fazer um curso, mas estava pensando em outro, por conta até de questões, né, sociais, que as pessoas falam, não, essa profissão é muito mais legal e tal. E aí eu falei, nossa, mal sabe ela que daqui a 4, 5 anos, quando ela estiver se formando, talvez aquela profissão que ela escolheu nem exista mais. Nem exista mais, como muitas não existem mais hoje em dia. Exatamente. Ou então tenha sido completamente modificada e aquilo que ela aprendeu no curso, na faculdade, já não sirva mais, né? Exato. Né? E aí a ideia veio na minha cabeça, eu falei, gente, a gente precisa discutir isso de forma mais ampla, né? E aí, pensando, né, nas mudanças que, inclusive, o ser humano teria por conta dessa grande inovação e tecnologia, até mudanças do ponto de vista antropológico, biológico e até cognitivo, né? E social. Por que social? Porque vai afetar, e já está afetando, o mercado de trabalho de uma forma gigantesca. Muitos empregos vão ser eliminados ou, né, prescindidos por conta disso. E a gente, ao longo da nossa evolução, a gente tem visto isso acontecer, assim como, né, talvez o primeiro pico dessa transformação tenha sido ali na Revolução Industrial, no século XIX, em que, sim, muitos empregos foram perdidos, e isso, inclusive, fez com que italianos, por exemplo, emigrassem em massa para o Brasil em busca de uma vida, de uma nova esperança, porque lá eles estavam vivendo na miséria, por conta, inclusive, da revolução das máquinas, da chegada das máquinas. Exato, Você acha que a gente está vivendo hoje um pouco do que foi vivido naquela época, devido às suas proporções, lógico? Mas eu acho que o que está acontecendo hoje é uma mudança tão drástica e tão brutal como aconteceu naquela ocasião, né, na Revolução Industrial. Isso, e olha só, né, sem dúvida, tá? E aí, eu lembro até discussões ali no meu ensino fundamental, depois ali no ginásio, né, que eu continuava na época, que tinha discussões falando o que vai acontecer agora com já a Revolução Pós-Industrial, né, com a robotização nas indústrias, na indústria automobilística, né, montadoras que estão começando a colocar muitas a robotizar a produção, exatamente. E aí se falava, né, empregos vão ser sim perdidos, mas outros vão ser gerados, criados por conta, né, da necessidade de ter pessoas para operar, para consertar essas máquinas, aí vai. E, sim, a gente sabe que, assim como tudo na natureza, a gente vai se adaptando e a sociedade, a economia como um todo vai se adaptando. E é por isso, inclusive, que o volume 2 é o diário da Revolução, porque os bisavós do protagonista, né, eles saem da Itália, porque começaram a sofrer isso, ou começaram a tocar isso na história, vêm para o Brasil e sofrem muito nesse trajeto, nessa história, está um volume emocionante. Só que o que eu vejo agora é que a quantidade de empregos que serão eliminados assim, será muito maior do que a quantidade de empregos que serão gerados. Criados, é verdade. Então, eu vi a necessidade de criar um modelo socioeconômico para livrar a humanidade do caos
decorrente, né, do uso da inteligência artificial. E daí nasceu essa história, e só também respondendo ali a sua pergunta, né, é uma ficção ou é realidade? Sim, são os dois, porque para o protagonista criar esse novo modelo socioeconômico, eu senti a necessidade de trazer elementos que fizessem com que ele tivesse uma visão diferenciada de mundo. E como que eu fiz isso? Né? Poxa, eu trouxe no primeiro volume uma história, né, em que o pai do protagonista ele leva um tiro, é assaltado, leva um tiro e fica para pé. E então o protagonista cresce, ele nasce já com o pai na cadeira de rodas, e aí é a minha história. O seu filho, né? Exatamente. Cresce vendo o pai encarar a realidade de um mundo que não dá muita atenção para as minorias, um mundo com preconceito estrutural, racismo estrutural. Então, eu abordo, inclusive, essa questão da capacitismo, né? E um olhar grande à diversidade e inclusão. Relato, por exemplo, as histórias com teatro que me fizeram ressignificar minha vida, inclusive me ajudou muito no processo de superação. Então, tem ali todo um elemento baseado em fatos reais que permitem esses fatos reais, o protagonista ter uma visão e uma maturidade diferenciada em relação à maioria, né? Afinal, ele precisava disso para poder ter força para criar um novo modelo socioeconômico que será implantado com sucesso globalmente em 2081. Isso o personagem principal é o Carlo, né? E o pai dele na cadeira de rodas é o Orlando. E eu queria que você contasse um pouquinho, a gente acabou não falando disso no primeiro bloco quando falou de você, mas você fez o caminho de Santiago de Compostela. Como é que isso, que isso influenciou no livro 2081? Ótimo. Muito, né? Porque influenciou e mudou, inclusive, a minha vida. Por quê? Os aprendizados no caminho de Compostela foram gigantescos, muitos, vários, e sim, né, em 2018, percorri 220 já na cadeira de rodas, é importante dizer isso, né, porque você viajou antes do tiro, mas o caminho de Santiago de Compostela você fez já em cadeira de rodas. Já em cadeira de rodas. Isso há 8 anos atrás, já em 2018, maio de 2018, mas 3 amigos aí de longa data, da época do colegial técnico, e assim, os aprendizados, como eu falei, e uma coisa que me marcou muito foi que eu trago agora um norte vida e que eu acho que a sociedade tem que ter essa característica e esse pensamento. O caminho de Santiago é chegar primeiro. Não é uma competição. É sobre chegar. Ao longo do caminho, ou se você precisa de ajuda, ou se você tem precisa de ajuda, todos ajudam. Eles não vão passar por tudo, eles têm que chegar lá primeiro. Não. Pouco importa. Ao completar a trajetória, né? Isso que é o importante, né? Outros, né? E o mais lindo de tudo é que você conhece muitas pessoas de diversos países, culturas e até religiões. A pessoa acha que, não, é um caminho, porque vai para uma igreja, a Catedral de Santiago,
é algo que apoia pessoas de todas as religiões, e ali as pessoas falam sobre tem. Você não sabe se a pessoa é rica, milionária ou não tem nada. Não importa. O que importa é o que você é, a sua essência como ser humano. E essa questão ela foi extremamente importante. Então, nesse livro, tem até alguns trechos que o pai do protagonista, Orlando Pérez, e comenta e começa a explicar no Carlo Edwards o chamado místico para fazer o caminho de Santiago. E no volume 3, que no volume 4, e o nome é Mapa do Caminho, o personagem, Carlo Legend, ele vai fazer o caminho de Santiago. E por quê? Porque ele perde o emprego dele por conta da inteligência artificial. Ele fica numa situação de o que eu vou fazer? Ele decide fazer o caminho de Santiago, até porque quando ele criança, ele já começou a receber esse chamado, do pai falando sobre pílulas ali dessa experiência no caminho de Santiago. Ele vai fazer o caminho de Santiago. E aí eu vou trazer elementos reais, também vai ser baseado em fatos reais, porque eu vou colocar ali a experiência que eu tive no caminho de Santiago, focado ali na história do Carlo Legend. Pô, que bacana, cara, que legal. E o que é bacana, gente, que a gente está aqui falando do primeiro, mas o Fabiano já tem na mente quantos volumes, você já sabe quantos vão ser? Esse é o número 1, né? 5 volumes ao todo, né? Então, o quarto é o livro O Mapa do Caminho, e ali ele conhece uma pessoa que é a dona, fundadora de uma fintech, ou seja, de uma empresa gigantesca, focada em inteligência artificial e tal. E é óbvio que durante o caminho ninguém está preocupado em falar o que é, ou não sabe daquilo, mas eles começam a trocar ideias e tal. Eles percebem, os dois, Carlo percebe nele, de aliado para criar esse modelo. E aí, e aí vai ter uma trama bastante curiosa, e aí a gente vai que é a lei da verdade é usar a tecnologia como base fundamental para esse novo modelo. Então, a tecnologia, e aí eu quero deixar bem claro, né, e eu questiono, né, a tecnologia é o problema ou é a solução? Né? E aí, a tecnologia ela aparece como uma solução para fazer com que seja um lugar melhor para absolutamente todos os povos de todas as nações. Que legal, você já está com 5. Pelo jeito, você já está com 5 inscritos já, né? Eu estou com 3 inscritos. Os outros 2 finais também assim, não estão no papel, mas eu já tenho toda a ideia e milhões de notas. E assim, o legal da ficção é que você pode ver exemplos, né? George Orwell, que tem no livro 1984, que é um livro que são histórias extremamente atuais, apesar de terem sido escritas há décadas atrás. É possível, através da ficção, você trazer elementos que fazem a gente refletir e que são atuais hoje, né? E que podem dar uma direção, sim, até porque esses livros, eles são livros de cabeceira de líderes, né? Tanto empresariais quanto políticos, né? Então, a ficção ela tem, sim, um papel importante na construção de uma sociedade, né? E foi através dela que eu falei, pô, tenho bastante coisa para trazer e ideias, né, as pessoas, as cidades refletirem.
Muito bacana. Eu vou deixar aqui embaixo o site do livro agora. É o www.2081xrun. Então, eu vou até soletrar para vocês, www.2081xram.com.br 2081xrun.com.br. Fabiano, ó, amanhã a gente sorteia outro livro seu aqui e vai com dedicatória, né, pro nome de quem ganhou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, deixar... Gente, ó, eu nunca vi, viu, Fabiano? Eu queria te expressar isso, eu nunca vi tanta gente escrevendo pra gente aqui. Quando a gente fez o sorteio do primeiro livro, falando, poxa, eu queria ter ganhado, pô, quando vai sortear outro? Aí eu fui lá com o Fabiano, falei, Fabiano, me dá mais um para que a gente possa sortear aqui, senão eu vou acabar apanhando de tanta gente que queria concorrer e ganhar esse livro aqui no boletim. Eu queria te agradecer também por estar apoiando a gente aqui e oferecendo essa obra maravilhosa para que a gente pudesse sortear aqui para os nossos ouvintes, sei lá, espectadores, sei lá como é que chama isso, seguidores, mudou tudo, né? Eu sofro um pouco com essa mudança de tecnologia, eu sofro muito, na verdade, né? Com essa mudança de tecnologia. Na nossa atividade aqui, foi uma das que mais foram afetadas por essa questão dessa virada, né? Dessa mudança que a própria pandemia acabou, eu acho que acelerando, né? Fabiano, acho que as coisas tinham um caminho, estavam seguindo um certo ritmo, mas com a chegada da pandemia ela atropelou esse ritmo digital aí da tecnologia digital, acabou atropelando o andar da carruagem aí, e muita gente acabou não conseguindo acompanhar, né? Exatamente. Eu acho que esse é um bom. E eu vou fazer um paralelo aqui com a história, tá? A gente, muitas vezes, e aí focando a gente não está preparado para o que virá, né? E aí fazem planos e muitas vezes os planos e os sonhos não são exatamente são da sociedade. Elas acham que elas têm que ser e os outros não querem que elas sejam. E tantas coisas podem acontecer no meio do caminho, e no caso do mundo, pandemia, né, que acabou mudando. Então, tem efeitos negativos, mas também tiveram, né, pontos positivos em relação a tudo isso, né? Uma nova visão de mundo, a necessidade de estar mais próximo das pessoas, porque eu senti tanto falta de dar um abraço. Então, vamos aproveitar isso. A própria transformação digital que veio com isso, né? Bem colocou, né? Também é um grande ganho, né? Eu acho que a gente, em relação a isso, então a gente tem que estar preparado, e não falo preparado em relação a ter planos, mas preparado para se adaptar àquilo que vem de forma inesperada. Exato. E aí, eu aproveito para agradecer, mais uma vez, você trazer o livro aí para a reação e todos os espectadores aí. E agradeço também a todos pelo interesse de conhecerem mais, né, de terem um livro, receberem um livro e ler. Fico extremamente feliz. Isso é o meu grande objetivo, né? E que hoje alimenta o meu propósito. Fazer com que essas palavras que estejam aqui alcancem o maior número de pessoas. Porque, de uma forma ou outra, isso pode a todos e para a sociedade. Agradeço profundamente um livro chegar um amigo da equipe Reação. Legal. Ô, Fabiano, quando lança o próximo? Já tem data para o segundo, não? A ideia do segundo no começo do semestre, na verdade em agosto, né? É o Diário da Revolução, em que como eu falei, a história ali do século XIX, né? Quando vem para o Brasil, tem muitos fatos históricos,
atenção, e fiz questão do mesmo cuidado para ser algo bem real, né? Então, só você fazer pelo menos foi assim, uma ficção ou algo que é só uma história ou algo completamente tópico. Não, eu estudei muito para me embasar em relação à história que eu estava ali criando. E o terceiro volume, A Música da Morte, a ideia é no final do ano que vem. E os outros dois também, e a ideia é ao longo de 2027. Bacana, um espaço curto de tempo. Fabiano, muito obrigado. O Fabiano também escreve para a revista Reação, colunista nosso da revista Reação. Quero agradecer, Fabiano, obrigado pelo seu tempo. Muito legal mesmo essa entrevista que fiz para você. Hoje eu peço, me despedindo do Fabiano, eu peço para que você aguarde só mais um minutinho. A gente vem com mais um bloco Biomob Tropical FM e depois eu volto com mais um recadinho. Obrigado, Fabiano. Valeu, obrigado pela sua participação. Obrigado a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão. Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia. Biomob, equidade e inovação. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal. Estamos de volta aqui com um recadinho rápido. Olha, um curso gratuito de coral e partitura na Associação Supermães, gente. Lá no Ipiranga, esse curso é gratuito, coral e partitura. Vai ser com o maestro, está sendo já, porque já está acontecendo, com o maestro Rodrigo Vita. Está sendo realizado lá na Associação Supermães, essa primeira etapa. Vai ser no Céu Heliópolis, promovendo aprendizado e desenvolvimento musical no ambiente de respeito e conexão. O curso para todos que se interessam em pensar no mundo musical. As aulas estão acontecendo já na sede do Instituto Supermães, que fica ali na rua Leais Paulistanos 39, nessa primeira etapa, e depois no Céu Heliópolis, como eu falei, na Estrada das Lágrimas 2385, no São João Clímaco, também na Zona Sul de São Paulo. Os dois são ali na Zona Sul. As vagas são limitadas em 60 participantes, então garanta já a sua vaga. Garanta já a sua vaga. As datas das aulas em março foi agora, semana passada, dia 14, vai ser esse final de semana agora, dia 21, e depois no próximo, dia 29. Em abril, dia 11, 18 e 25, e em maio, dias 9, 11 e 23. Então, uma oportunidade única aí, porque depois do curso, você pode participar da apresentação da orquestra do próprio maestro Rodrigo Vita, que vai estar acontecendo no dia 27 de maio, o coral da e no dia 30 de maio, o concerto didático. É bem bacana. Então, quem se interessou em participar desse curso, aprenda coral e partitura gratuito, vai aparecer na tela aí o endereço para que você faça a sua inscrição. Corre lá, que são só 60 vagas. O endereço está no nosso portal também, no www.reação.br no final. Tá bom? Recadinho, a gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais notícias para vocês e o sorteio do livro do Fabiano. Tchau, tchau, até amanhã.